Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí ao nosso primeira tutoria virtual da disciplina Gestão de Processos. Nós estamos aqui hoje somente por áudio, por um problema na nossa webcam. Vamos dar início aí à matéria. Iniciando a matéria, vamos conceituar o que seria um processo, já que a matéria é a disciplina Gestão de Processos. Capote conceituou processo como sendo um conjunto de atividades interrelacionadas na realização de um trabalho visando atender necessidades específicas. Então, ele é um conjunto de atividades e não somente uma atividade isolada, certo? Porém, são várias atividades que estão ligadas de alguma forma, elas são interrelacionadas, visando um quê? Um objetivo específico, atender uma necessidade específica, ok? Algumas considerações aí sobre processos, pessoal. Todo trabalho realizado em uma organização faz parte de um processo. Não existe um produto ou serviço sem um. Então, quando nós pensamos aí nessa frase, nós podemos ver a amplitude que os processos têm. Então, todo produto gerado, todo serviço gerado, sem exceção, eles estão relacionados com algum processo, em algum momento aí, do seu processamento, da prestação de serviço. Tem um processo ou mais de um processo que foi realizado ou que foram realizados para poder existir, ok? O enfoque por processos é uma forma estruturada, então, de visualização do trabalho. Quando nós optamos por enxergar, definir e enxergar os processos de uma determinada atividade, simplesmente é uma forma que a gente está tendo aí de estruturar essa visualização do trabalho. E todo processo ele está inserido em um processo maior e pode ser decomposto em outros processos. Então aqui está a decomposição dos processos citados aí nessa última frase. Ó. Um processo, aqui nós temos a entrada e a saída, certo? E o processamento aqui no meio. O macroprocesso é a união aí de todos os processos, certo? Porque para se produzir um determinado bem ou para se prestar um determinado serviço, eu posso ter um ou mais processos. No nosso exemplo aqui no quadro, nós temos 4 processos, certo? E a união desses 4 processos formam o macroprocesso, ok? Mas o processo também ele pode ser subdividido em atividades. E as atividades, ainda podem ser subdivididas em tarefas. Então, olhando isso aí, analisando isso de trás para frente, nós podemos ter várias tarefas para montar uma atividades para montar um processo e vários processos para chegarmos ao macroprocesso, ok? A rede de processos. Cada processo depende e se interrelaciona com outros, gerando uma cadeia de valor. A esse encadeamento entre processos chamamos árvores de processos. É a ligação, então, entre todos os processos aí. Processos, pessoal, eles podem ser processos primários, finalísticos ou de negócios, processos de suporte ou de apoio e processos de gerenciamento ou de gestão. Porter falou um pouco sobre a cadeia de valor. Vocês puderam também estar lendo isso aí lá no livro texto, disponível no ambiente AD. A cadeia de valor de Porter é um modelo que ajuda a analisar atividades específicas através das empresas criam valor e vantagem competitiva. Essa aí é a cadeia de valor de Porter. Ele separou as atividades de 2 formas. As atividades primárias e as atividades de apoio. As atividades primárias, para ele, quais são as atividades primárias? Logística de entrada, operações, logística de saída, marketing e vendas e serviços. Essas são as atividades primárias. Já as atividades de apoio, nós temos aí a infraestrutura, gestão de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico
e aquisição e compras. O que são os processos primários, então? Eles representam as atividades essenciais que uma organização desempenha para cumprir a sua missão. Estão ligados à essência de funcionamento da organização, caracterizam a atuação da organização e recebem apoio de outros processos internos, gerando um produto ou serviço para o cliente interno ou externo. Estão diretamente relacionados aos objetivos organizacionais. Então, pessoal, o processo primário ele está direcionado, está relacionado diretamente com o objetivo principal da indústria, da empresa ou da prestadora de serviços, certo? Suponhamos que tenhamos um exemplo aqui de uma indústria de refrigerantes. Os processos primários estão diretamente ligados àquelas atividades para gerar os refrigerantes, que é o objeto fim da empresa. Ok, pessoal? Já os processos de apoio são processos que contribuem para a gestão efetiva da organização, garantindo suporte adequado aos processos finalísticos. Estão diretamente relacionados à gestão dos recursos necessários ao desenvolvimento de todos os processos da instituição. Então, os de apoio, eles são processos que vão dar suporte àqueles processos primários, ok? E os processos de gestão, eles são utilizados para medir, monitorar e controlar atividades dos processos de negócio e de apoio, garantindo o alcance de suas metas. E são necessários aí para assegurar que a organização opere de maneira eficaz, atingindo seus objetivos, e eficiente, fazendo com qualidade. Então, pessoal, os processos de gestão, eles vão mensurar se aquilo que foi previsto de fato foi executado, se aquilo que foi gasto como custo, se aquilo de fato que estava sendo esperado ser gasto como custo, se de fato foi gasto aquilo mesmo, se foi gasto um valor a maior, se foi gasto um valor a menor, se dá para fazer uma economia maior, se não dá, aumento do custo. Então, os processos, né, de gestão vão estar aí fazendo essa mensuração, cuidando dessa parte administrativa da empresa. Gestão por processos, então, pessoal, é um modelo de gestão organizacional com foco nos processos, com o objetivo de arquitetura de eficiência e eficácia operacionais que promova ganhos de desempenho e de resultados, sejam financeiros ou de qualidade, por meio da melhoria dos processos. Então, a gestão por processos nada mais é do que uma forma de enxergar a empresa e administrá-la com base em processos. Falando um pouco aqui sobre eficiência, eficácia e efetividade. 3 palavras aí muito parecidas, mas com definições diferentes. A eficiência, ela é a capacidade de melhor utilização dos recursos disponíveis na consecução dos objetivos. Para a empresa ser eficiente, não basta ela produzir, por exemplo, o seu produto que é a atividade fim. Para ela ser eficiente, ela tem que utilizar os recursos da melhor forma possível, ok? Já a eficácia é a capacidade de fazer aquilo que é preciso, que é certo para se alcançar determinado objetivo. A eficácia é uma empresa ou um processo, ele se torna eficaz quando ele cumpriu o objetivo dele, independente se a utilização dos recursos foi da melhor forma possível ou não, ok? Já a efetividade é orientar as ações e os recursos em busca do resultado, desenvolvendo essas atividades no melhor padrão de qualidade versus tempo. Então, a efetividade é aquela empresa ou é aquele processo que conseguiu atingir o seu objetivo, ou seja, teve uma boa eficácia e também conseguiu utilizar da melhor forma possível os recursos disponíveis para que esses objetivos ou esse objetivo seja alcançado. Então, é uma empresa também que possui eficiência, um processo eficiente. Então, a efetividade é a junção aí da eficiência com a eficácia, ok?
Organizações. Falando um pouco aí das organizações, então é necessário entendermos aí que as organizações, elas são instituições sociais que, quando foram constituídas por seus membros fundadores, foi instituída com objetivos pré-determinados. Todas as suas atividades são planejadas de forma sistêmica, determinando-se uma autoridade entre os membros. Sobre estrutura formal, Oliveira disse que a estrutura formal, objeto de grande estudo das organizações empresariais, é aquela deliberadamente planejada e formalmente representada em alguns de seus aspectos pelo organograma. Pessoal, a estrutura formal é aquela que os gestores da empresa, os gestores de uma organização, eles definem quantas pessoas vão fazer parte da gerência, quantos gerentes vai haver, hierarquicamente, quem é subordinado a esses gerentes. Esses gerentes, eles estão também subordinados a quem ou a qual cargo. Então, toda essa estrutura, todo esse organograma da empresa, a gente chama também de estrutura formal. Já a estrutura informal, a estrutura informal é a rede aí de relações pessoais, de relações sociais que acontece dentro da estrutura formal, porém ela não é desenhada antes, ela não é prevista, ok? Como pode ser bem, na definição de Oliveira, ela surge da interação social das pessoas, o que significa que se desenvolve espontaneamente quando as pessoas se reúnem. Portanto, apresenta relações que usualmente não aparecem no organograma. Então, de forma informal, as pessoas também elas se relacionam e acabam criando uma estrutura também. Okay? Aqueles que são líderes, muitas vezes no meio informal, podem não ser no meio formal, como também podem ser. E talvez aquele que na estrutura formal, o líder, ele é um chefe, ele possui subordinados, na estrutura informal não. Ok, pessoal? Aqui uma imagem sobre visão funcional e visão por processos, né? Mostrando que a visão funcional está concentrada aí em uma só atividade, em um só processo, ela foca aquilo ali, mas esquece muitas vezes que a empresa ela é um conjunto, ela não é somente uma atividade que vai resolver um problema ou que vai com que alcance os seus objetivos, não é um processo somente. Já a visão por processo, ela consegue ser uma visão mais ampla, abrangindo toda a organização, abrangindo a organização de fato como um todo, todos os processos como um todo, entendendo o interrelacionamento aí dos processos. Então, teoricamente, a visão funcional não mostra os fluxos dos processos na geração dos produtos e serviços, vão priorizando as necessidades das inter-relações. Pois cada área vai cuidar da sua parte, né? Isso que eu acabei de dizer. Já a visão por processos é um sistema de trabalho que exige novas habilidades. Nesse sistema gerencial, os processos são descentralizados, estimulando a cooperação, a comunicação direta entre as diversas áreas, que é a inter-relação que nós falamos. Ele promove também o trabalho em equipe, avaliando os resultados pelos resultados da equipe e não individualmente. Essa imagem aí nos mostra um pouco sobre processos e estratégia organizacional. Então, nós temos aí uma pirâmide do lado direito, e na parte da pirâmide, a área operacional. Esse setor operacional ele é responsável pelo plano operacional, certo? Ele é a parte da empresa que executa as tarefas de fato. E todo plano operacional ele é pensado em curto prazo e ele é específico para um determinado processo ou para um determinado setor. Já na parte central da pirâmide, nós temos aí a área tática, né? o setor tático. O que é o tático? Ele é responsável pelo plano tático.
Então, normalmente, ele é representado pelos gerentes, pelos coordenadores. E esse plano ele é pensado a médio prazo. E ele faz a ligação aí entre os níveis, ele é o elo entre o operacional e o estratégico, que nós vamos falar agora. O estratégico é responsável pelo planejamento estratégico. Ele é representado aí pela alta hierarquia das empresas, pelos presidentes, pelos sócios, pelos diretores. E esse planejamento ele é realizado a longo prazo. Ele enxerga a empresa agora e projeta ela lá para o futuro, ok? Ele é mais abrangente, ele enxerga a empresa como um todo e não somente como partes isoladas, ok, pessoal? Falando um pouco sobre departamentalização, departamentalização, inclusive, foi o nosso tema aí da situação-problema, não é isso? Então, segundo Oliveira, a departamentalização é o agrupamento de acordo com um critério específico de homogeneidade das atividades e correspondentes recursos, sejam eles humanos, financeiros, materiais ou de equipamentos, em unidades organizacionais. Dessa forma, pode-se compreender que a departamentalização é a união das diversas atividades de trabalho, que têm o mesmo foco em determinadas áreas, unidades organizacionais correspondentes. Então, pessoal, nada mais é a departamentalização do que a organização, né, com um determinado critério. Então, a empresa ela vai ser organizada com base em um critério. Esse critério ele pode variar. Por isso, nós temos aí diversos tipos de departamentalização. Por quê? Eles variam de acordo com o critério utilizado para a organização. Nós temos aí departamentalização por quantidade, a funcional, a territorial, departamentalização por produtos e serviços, por clientes, por processos, por projeto, matricial e a departamentalização mista. Eu peço a vocês que estejam acessando aí o livro-texto disponível aqui no portal EAD e estejam também estudando aí sobre as características de cada tipo de departamentalização, ok? Modelagem de processos significa desenvolver diagramas que mostram as atividades da empresa ou de uma área de negócios e a sequência na qual são executados. Então, a modelagem de processos, que é representada pelos diagramas de processos, ele vai representar de uma forma, no papel, vamos dizer assim, representar de uma forma gráfica, no papel, né, através de diagramas, os processos da empresa, qual a ordem que ocorre esses processos, como que funciona, sai de um processo, vai para outro, tem alguma condição para se chegar a algum processo, se sim, vai executar qual processo, se essa condição for negativa, é o mesmo ou é outro processo, ok? Então essa é a função aí da modelagem dos processos, é mapear e colocar ele em forma de diagrama. Mapeamento de processos é um entendimento, então, dos processos já existentes, da entrada e saída, por meio da sua descrição e desenho, identificando a sua interface. Extremamente útil às empresas. E com ele, consegue-se ter uma visão ampla e mais clara dos processos organizacionais. A modelagem de processos, apesar de ser um conceito comumente citado junto, e às vezes utilizado como sinônimo, como mapeamento, faz uma análise mais específica e profunda do processo, criando um novo modelo e definindo as formas de medição. Aqui nós temos um exemplo, então, de como que é um após ele ser recriado, como que ele fica, então, mais sintético, ok? Então ele era um processo mais complexo, mas ele passou por desconexões, por sugestões, e depois de repensado, de recriado, ele se tornou um processo aí mais enxuto, vamos dizer assim, né? Conseguiu-se aparar as arestas que não seriam necessárias. E nessa recriação dos processos aí, muitas vezes as empresas também na prática conseguem diminuir seus custos, diminuir suas despesas. Ok, pessoal? Nós vamos aí chegando ao fim
dessa primeira tutoria virtual, ok? Peço-lhes que não se limitem somente a esses slides, a essa tutoria virtual aqui para estudar para avaliação, mas também se atentem a todo o conteúdo que foi proposto e que se encontra lá no livro texto. É disponível aí no portal EAD, certo? Agradeço aí vocês e qualquer dúvida é só deixar lá no fórum Tira Dúvidas que eu vou estar respondendo em tempo hábil. Até mais e bons estudos.